Olá, boa noite. O frio voltou, depois de alguns dias aí mais quentes, assim, né? Mais confortáveis. Hoje aqui tá bem frio, né? A noite que tá fazendo aqui mais ou menos uns 11 graus, 10, mais ou menos, fora a sensação térmica. Bom, eu fui participar de um evento no Instituto aqui em Itaquera, para cima, Instituto para Cima, Zona Leste, voltado à paz, para pessoas, né, da comunidade ali, daquela região, do conjunto habitacional Anchieta. E eu cheguei lá, um evento só tinha homens, tirando a presidente lá do Instituto, a doutora Tassi, que eram homens. Eu estou falando isso porque é muito, muito, muito raro eu nos últimos anos, de um evento masculino, só com homens. Normalmente é muita mulher, né? Poucos homens, mas ontem tinha bastante. Foi um evento interessante, falar sobre superar as dificuldades. E no meio da conversa, da palestra, um dos atendidos pelo Instituto, ele ficou revoltado com algumas coisas que eu falei, porque eu falei sobre, né, da importância da gente valorizar mais o nosso trabalho, mais as coisas que nós fazemos, que propriamente as questões financeiras. Porque o dinheiro, você pode fazer um ótimo trabalho, mas quem tem o dinheiro às vezes não achar que vale tanto e você ser prejudicado, não receber o valor, não ter aquela remuneração, aquele reconhecimento. E ele ficou muito bravo, questionou, né, colocou os dedos no ouvido bem assim, fechou os olhos, fechou a boca. Resolvido o problema, que durou pouquíssimos segundos, terminei a palestra, conversei com todo mundo, foi muito agradável, foi muito bom. Foi uma experiência assim muito, muito legal. Eu tô com um problema de ciático, né? Então as minhas pernas, por causa do ciático, doem e já tô tratando, mas é complicado. Então fui de Uber aqui da cidade da qual eu moro até Itaquera. Fui conversando com o motorista, trocando ideias, e depois da palestra dessa situação, né? Aí eu fui pegar o Uber, na saída da instituição, esse senhor me aparece e veio conversar comigo, falou: olha, me desculpa, tal, às vezes eu é, exagero e não queria, não queria que você ficasse com raiva de mim nem nada. Eu falei: não, tranquilo, tal. Nessa brincadeira aí nós conversamos aí 15 minutos, deu para entender um pouquinho da história dele, da vida dele, né? E apertamos as mãos, demos um abraço e foi tudo tranquilo. Por isso que é importante a gente não deixar levar as coisas para o pessoal, né? Não deixar as coisas se tornarem desagradáveis por ego, por arrogância, por várias situações. Conversamos, conversa legal, bacana, ele foi embora e peguei o veículo, o Uber, de volta para minha residência. E na conversa com esse outro motorista, aí eu falei o que estava fazendo ali, né? Falei que trabalhava com saúde mental e tudo. Aí ele me questiona se, pelo fato de eu trabalhar com isso, eu tenho uma vida mais calma, melhor que os outros. Eu falei: não, minha vida é normal, com todos os problemas que qualquer ser humano tem. Não é porque eu trabalho palestrando e trabalhando com pessoas com dificuldades que eu também não tenha, né? E aí conversa vai, conversa vem, ele falando que ele era muito explosivo, que ele não levava desaforo para casa, e vamos conversando, trocando ideias. Em determinado momento da conversa ele me fala assim: eu acho que eu tenho esse tipo de comportamento porque eu sofri muito bullying quando eu era adolescente na escola e acabei ficando assim. Então
olha que situação interessante. A viagem virou ali um momento terapêutico, né? Para ele e também para mim, de alguma forma. E foi muito bacana isso de conversar, de trocar ideias, da gente olhar e ouvir o outro, né? Não julgar o outro só pela aparência ou pelo comportamento. Todo mundo tem uma história de superação, uma história de dificuldades, de problemas a serem resolvidos. E não é porque você faz um determinado trabalho que você é melhor ou pior que alguém, muito pelo contrário. É tudo um processo de conhecimento, de transformação. E foi muito divertido, assim, nesse ponto de a gente olhar um para o outro. Aí, hoje eu tô aqui, Dia dos Pais, não sou casado, não tenho filhos, tenho meu sobrinho, esteve aqui em casa com meu cunhado, com a minha irmã, minha mãe, meu irmão, meu pai mora em outro estado e temos as nossas situações familiares há muito tempo que nós não conversamos pela distância e por N situações. Porque toda família tem complicações, todas as famílias têm as suas histórias. E cada um vive do jeito que acredita ser melhor. E a gente precisa aprender isso, né? Entender como cada um vive, a história de cada um, e entender que nós não vivemos num paraíso, onde tudo é perfeito, bonito, tranquilo. Não, temos histórias difíceis, histórias complicadas, mas nem por isso deixar de perder a humanidade, a fraternidade, a caridade, procurar fazer as coisas com amor. Eu tô começando novamente, né, depois de muito tempo, a reativar essa minha jornada aí como palestrante, em virtude da pandemia e de algumas coisas, deu uma parada bem grande nisso. Minha ideia agora é voltar, né, trabalhar mais com isso. Daqui a pouco eu estou me aposentando da prefeitura e estou aí fazendo novos contatos, novos conhecimentos para conversar com as pessoas, para falar com as pessoas. Levar uma palavra, né, levar amiga, acolhedora, dentro desse processo de aprendizado. Mas olha só quantas coisas a gente aprende ouvindo o motorista de aplicativo, ouvindo aquela pessoa que no meio de um evento, de uma situação, às vezes te trata de maneira ríspida. Aí depois se descobre que é uma pessoa gentil, é uma pessoa que teve uma história que machucou, que não fez bem para ele, que às vezes trata a vida de uma maneira mais dura. E como as histórias de bullying, de ofensas, de agressões lá da infância, mexem com a nossa vida de adulto, dia a dia. Então é bom a gente prestar atenção nisso, olhar para isso, olhar para essas situações do dia a dia. Valeu a pena, mesmo com as dores na perna, tudo isso, valeu a pena superar essas dificuldades. E na sexta, quando eu fiz a palestra na EC, eu voltei a pé para minha casa, né? Porque quis superar esse desconforto. E aí eu falei, pô, mas sozinho vai ser difícil, mas eu vou tentar retornar sozinho para casa. Quando eu olho do meu lado está o Manolo. Manolo é um vizinho aqui de longa data, que mora aqui já há muito tempo. E nós viemos conversando, viemos trocando ideias. Eu falei para ele, meu joelho não tá bom, estou com ciático aqui, se não tiver pressa, nós vamos conversando e a gente vai andando bem devagarinho. E foi uma conversa assim muito legal. Porque quando eu falo assim legal é porque você se predispõe a ouvir o outro e o outro te ouve também. Sabe? É trocar sentimentos, é trocar emoções. Hoje foi um dia de lembrar de muitas coisas, lembrar da minha irmã que faleceu em 23, lembrar de parentes, lembrar de pai, lembrar de várias situações e de algumas mágoas, né, que ficam dentro da gente.
E aí eu falei, pô, mas por que que eu tô tão magoado? Eu comecei a lembrar de algumas coisas, veio muito ressentimento. E aí, vamos lá voltar aos nossos estudos de psicanálise, de neurociência, do dia a dia, das coisas que a gente fala. E quando a gente fica relembrando muito a mágoa, na verdade, a gente está se castigando, a gente está se machucando. Porque as pessoas que nos magoaram ou que fizeram alguma coisa, elas estão em outra situação, fazendo outras coisas, não estão ligadas na gente. Mas cada vez que você lembra de uma mágoa, de um momento triste, de um momento ruim, você reacende aquilo dentro de você. Então você se pune, você se machuca, você se trata mal. Aí eu vi, nossa, né? Mesmo fazendo tudo que eu faço, ensinando, aprendendo, eu ainda tenho tanto que aprender, tenho tanto que melhorar. E cada vez que eu venho aqui, eu converso com vocês, falo de algumas coisas, eu também falo para mim, eu sempre falo isso, eu falo para mim também. É um processo também de autoconhecimento, é um processo terapêutico, é um processo de revalidação das coisas que eu faço, de reencontro de caminhos e de rotas. Então a vida é essa, né? Essa troca de experiências, de vivências, de como a gente pode encarar a vida e o mundo. E é muito bom conversar com vocês, é muito bom ter essa troca, essa via de retorno através de comentários, visualizações, de afeto, de carinho que a gente acaba recebendo. Então, muito obrigado por vocês me ouvirem, muito obrigado por compartilharem os vídeos, me acompanharem aqui nas redes sociais. Vocês fazem parte da minha história de vida, mesmo que a gente não tenha se visto, mesmo que alguns já tem tempo que a gente não se vê, não se encontra. Mas isso não diminui, né, o carinho, o afeto que vocês despertam em mim. Tenham uma ótima semana, um bom final de domingo, uma noite de repouso, de tranquilidade, e que a paz esteja no coração de cada um de vocês. Até a próxima.